Eu sou o Dr. Douglas Lopes, apresentador do programa Fala Doctor. Vocês lembram qual foi o primeiro alimento introduzido quando bebê? Não dá para esquecer, né? O leite materno. Mas tem muito mais do que isso. E hoje estou com uma pediatra, a doutora Evelyn Dri Reuter, que vai falar sobre isso. Doutora Evelyn, um prazer tê-la aqui no programa Fala Doctor, falando sobre introdução alimentar, que é muito importante, e colocando para esse público que está nos assistindo, falando mais sobre isso, que tem pessoas que não fazem a coisa certa. Né? Então, está aqui para orientar e falar sobre isso. Seja bem-vindo. Muito obrigada, um prazer imenso estar aqui com vocês hoje. Gostaria de aproveitar esse espaço, então, para trazer esse assunto tão relevante, que é a maneira em que a gente vai lidar com essa introdução alimentar vai trazer repercussão para a vida inteira daquela pessoa, né? Então, respeitar os sinais de saciedade, por exemplo, a gente pode evitar uma compulsão alimentar no futuro, introduzir a menor quantidade de produtos industrializados, de açúcar, e nisso a gente ajuda a prevenir a obesidade, a hipertensão no futuro. Então, vou trazer para vocês aqui quais são as últimas orientações da Sociedade Brasileira de Pediatria para que a gente faça esse processo o mais calmo, tranquilo e seguro possível. Tá? Acredito que tudo começa antes do bebê nascer. É muito importante que a família tenha o interesse de estudar sobre o bebê. Porque quando a mulher está gestante, se estuda muito sobre o parto, vias de parto, e muito pouco já sobre a amamentação e como cuidar da criança. Então, realmente, assim, é um espaço em que precisa de leitura, precisa de tempo, de conhecimento e ter profissionais ao seu lado que você confie e que saiba que vão passar as melhores orientações. Então, vamos começar. A introdução alimentar começa com 6 meses de idade do bebê, tá? Nisso, a gente considera um recém-nascido a termo. Recém-nascido prematuro é 6 meses de idade corrigida. Então, por exemplo, se o seu filho nasceu um mês antes, nasceu com 36 semanas, por exemplo, ele só vai iniciar a introdução alimentar com 7 meses de vida cronológica e 6 meses de idade corrigida, tá? Porque a gente precisa descontar esse um mês que ele nasceu antes do tempo. Do nascimento até os 6 meses é só aleitamento materno ou fórmula infantil quando indicado, tá? Então não pode água, não pode sucos, não pode chás, é só leite materno ou fórmula. A partir dos 6 meses a gente vai fazer a introdução alimentar conforme a orientação da Sociedade Brasileira de Pediatria. Nessa introdução alimentar a gente vai trazer produtos saudáveis para a criança, tá? Então a gente vai iniciar com frutas, com legumes, com feijão, lentilha, arroz, verduras. E nisso a gente vai adaptar a textura conforme a idade da criança e vamos fazer isso da maneira mais natural mesmo possível, sem então produtos industrializados, sem uso de sal, sem uso de temperos industrializados. Então, por exemplo, chegou nos 6 meses, a gente vai iniciar um café da manhã, por exemplo, que é uma frutinha na metade da manhã. Depois, no almoço, a gente vai fazer um almoço completo para aquela criança, tá? A gente vai, então, não é porque ela está iniciando a introdução alimentar que eu digo que ela vai comer só um purê de batata, tá? Então, a gente vai trazer um carboidrato, que pode ser um purê de batata, pode ser um arroz, uma massa, por exemplo, alguma proteína, carne de gado, carne de frango, peixes, por exemplo. Podemos trazer, então, também uma leguminosa, legumes variados, então pode qualquer tipo de legumes. Podemos temperar com um pouquinho de azeite de oliva também para finalizar o prato. Então vai ser uma refeição completa, tá? E de tarde a gente vai ofertar outra frutinha. Importante, antes da gente iniciar todo esse processo, que seja feita uma consulta com o seu pediatra, veja se a criança tem a idade correta de no mínimo 6 meses e tenha também os sinais de prontidão. Não é porque a criança está com 6 meses que ela vai poder já comer. Então, os sinais de prontidão são sentar sem apoio ou com o mínimo de apoio possível, diminuição do reflexo de protusão de língua. Então, ali perto dos 3, 4 mesinhos, a criança costuma ficar sempre com a linguinha mais para fora, que é comum da fase oral.
Ali pelos 6 meses, esse reflexo já diminui para a criança poder manter o alimento em boca. A criança conseguir segurar objetos e levá-los à boca é algo bem importante, porque caso a gente for utilizar o método BLW para apresentar para a criança os alimentos, ela precisa ter essa coordenação já. Então, esses são alguns sinais que tem que ser visto na consulta pelo pediatra para poder liberar a introdução alimentar. Feita a consulta, liberada a introdução alimentar, a gente vai começar então com uma frutinha de manhã, uma frutinha de tarde e uma refeição completa ao meio-dia, tá? Ao longo do dia, a gente pode ir oferecendo água para as crianças. É muito comum me perguntarem sobre suco natural, tá? Eu não indico suco natural nessa fase, porque a criança precisa se acostumar com o gosto da água. Se a criança ficar acostumada só com o gosto do suco natural, ela não vai querer tomar água porque vai ser sem graça, né? Concordo. Então é muito importante assim, ao longo do dia, você tomar água na frente da criança e ofertar essa água para ela. Não adianta você tomar refrigerante, tomar suco e ofertar água para a criança, ela vai perceber a diferença. E nisso é uma ótima oportunidade para a família também mudar seus hábitos alimentares. Então, quando é uma família que já come de uma maneira mais saudável e equilibrada, a introdução alimentar flui melhor. Mas quando é aquela família que já não se alimenta tão bem, seria muito legal se toda a família acompanhasse com o nutricionista, né? Para mudar os hábitos daquela família, a gente aproveitar essa deixa para todo mundo ser mais saudável, né? Então, os alimentos ali na introdução alimentar, até os 2 anos, são os mais saudáveis possíveis. Até 1 ano não pode consumir sal, não pode consumir tempero industrializado por questão de maturidade intestinal, maturidade renal daquela criança. Então a gente não pode sobrecarregar eles com sódio, por exemplo. Tá? Após 1 ano é ofertado aos pouquinhos o sal nos alimentos e aí a gente consegue colocar um pouquinho de suco natural ali também após 1 ano. Assim, esporadicamente, um domingo, vamos almoçar num restaurante, vamos fazer um momento legal, a gente pode tomar um suco de laranja. Inclusive, uma pergunta que me fazem bastante, mas se é suco natural e sem açúcar, por que eu não posso dar? Então, a explicação é o seguinte, quando você vai ofertar uma laranja para a criança, ela vai comer no máximo uma laranja, né? Geralmente come meia fruta, no máximo uma fruta. Quando você vai fazer um copo de laranja, você espreme várias laranjas para fazer aquele volume daquele copo de suco, né? Então ali já foram os carboidratos de várias laranjas, que ela consumiria só uma, no suco já vão ser de várias. E além disso, a fibra toda fica no bagaço que você não vai colocar no suco. Então ela vai ter um alto índice glicêmico e baixas fibras. Então não é interessante para a criança consumir isso, porque pode ocasionar um excesso de peso, tá? Então, ali com 6 meses, então como eu disse, o cardápio vai ser esse de fruta na metade da manhã, almoço e depois uma fruta na metade da tarde. E no 7º mês a gente já pode também adicionar uma janta ali, cedinho, né, pessoal? Porque a criança dorme ali entre 8 horas, 8h30 no máximo, ela já deveria estar dormindo. Então a janta é indicada ali em torno de 6, 6h30 da tarde. A mesma coisa do almoço, uma janta bem completa. Após isso, mais ou menos com 1 ano, a gente já vai introduzir também um café da manhã. Então, um café da manhã reforçado, completo, com ovos, com frutas, um pãozinho, para a gente ir adaptando cada vez mais a nossa alimentação que a gente tem como adulto, enfim, né? Uma dúvida bem frequente também é como que eu vou ofertar esses alimentos, tá? Basicamente, a gente tem 3 tipos de métodos que a gente pode oferecer para a criança. O método tradicional, que acho que como a gente foi feita a nossa introdução alimentar, que é de papinha, né? Tu vai pegar o alimento, vai esmagá-lo para ofertar para a criança. O método BLW, em que cada alimento tem o seu corte seguro, tá? Eu disponibilizo, por exemplo, para os meus pacientes, explico, vocês podem procurar na internet, cada alimento tem um tamanho e um corte seguro para ser ofertado para a criança. Ou então o método misto, né? Que a gente pode ofertar um pouco de cada um pouco como o papinha e um pouco como o BLW. E aí surge a dúvida, né? Eu posso bater no liquidificador para ficar melhor?
Não pode bater no liquidificador, não pode passar em peneira, porque a gente precisa que a criança exerça a mastigação para funcionar melhor esses músculos da face e assim não alterar a musculatura aqui, o formato da face da criança. Então a gente precisa só esmagar com o garfo para que ele consiga fazer o movimento de mastigação. Conforme a criança for evoluindo, a gente vai esmagando menos. Então, com 6 meses é bem esmagadinho, com 7 é um pouco menos, com 8, com 9, até que chegue 1 ano, a criança tenha mais ou menos a textura que a gente adulto come. E tem muitas famílias que têm a insegurança de fazer o método BLW, que é esses em pedaços maiores, pelo risco de engasgo. Então, a gente tem que saber 2 coisas. O reflexo de gag é uma coisa super frequente, em que até nós temos isso, mas na criança ele é mais exacerbado. O que acontece? Quando aqui, vamos supor assim, atrás da garganta, na orofaringe, chega um alimento um pouquinho maior, um pedaço um pouquinho maior do que a gente conseguiria deglutir facilmente, o corpo, por um reflexo de proteção, joga esse alimento para frente novamente e a criança faz isso numa arcada de vômito ou com uma tosse. Jogando esse alimento para frente, ou ela vai mastigar e vai triturar melhor esse alimento para ela conseguir engolir, ou então ela vai cuspir o alimento, tá? Isso é um reflexo de gag, é uma proteção. Tudo bem se isso acontecer, é bom que isso aconteça, quer dizer que o corpinho dela conseguiu resolver algo que potencialmente poderia atrapalhá-la. É diferente do engasgo. O engasgo é quando o alimento cai, em vez de cair no esôfago, ele cai na traqueia. Então, impedindo a passagem de ar. Então, você vai ver aquela criança que vai, como se tivesse marcada de vômito, vai ficar com o lábio ou em volta do lábio roxinho, não vai conseguir emitir som, ela não vai conseguir tossir, ela não vai conseguir chorar. E aí, nisso é o engasgo. Então, nisso você tem que saber fazer a manobra de engasgo, converse com o médico, o pediatra que acompanha vocês, que é diferente, a manobra de menor de 1 ano é diferente da manobra maior de 1 ano, e sempre a gente tem que saber. São raríssimos os casos em que precisamos fazer essa manobra, mas eu acho seguro a gente sempre ofertar, né, esse conhecimento, porque caso precise, saiba o que fazer. Com certeza, sem dúvida. Tá anotando aí? Olha, daqui a pouquinho voltaremos. Até breve. Voltamos então para o segundo bloco, falando sobre introdução alimentar. Olha, que aula no primeiro, foi uma coisa demais. Mas existem situações, assim como nós gaúchos, né? Qual é o momento da picanha? Qual é o momento do feijão? Né? E outra situação também é parar com a amamentação, né? Qual é o momento certo? Então, até os 6 meses vai ser aleitamento materno exclusivo ou uso de fórmula, e aí a gente vai iniciar a introdução alimentar se aquela criança estiver pronta, tá? Então, às vezes é necessário atrasar um pouquinho a introdução alimentar, encaminhar para uma fisioterapia, por exemplo, para que a criança esteja pronta para iniciar a introdução alimentar. Mas quando inicia a introdução alimentar, a gente não vai parar a amamentação ou o uso de fórmula, tá? O principal alimento da criança até 1 ano de vida é justamente o leite materno ou a fórmula infantil.
Introdução alimentar é o momento em que a gente vai introduzir os alimentos na vida da criança, em que a gente vai apresentar eles para ela. Então, a gente não pode ir com muita expectativa de que ela vai realmente comer aqueles alimentos. Ela provavelmente mais vai fazer careta, vai fazer bagunça, vai jogar no chão, vai se sujar, do que efetivamente comer. E tá tudo bem, tá? Para vocês terem uma noção, uma criança de 6 meses que coma bem o esperado no almoço é comer cerca de 2 colheres de sopa ao longo da refeição. Então é muito pouco. Vamos supor que você coloque uma colher de sopa no prato de feijão, uma colher de arroz, um pouquinho de carne, uma cenoura e um brócolis. Já foram 5 alimentos. Desses 5, vai sobrar praticamente metade do prato. Você pode até ficar um pouco frustrado de que, nossa, não comeu quase nada, mas para a idade comeu super bem. Então, o leite e a fórmula vão continuar sendo os principais alimentos, porque aqui a gente só quer que a criança conheça os alimentos, tá? Sobre o churrasco, né? Eu sempre brinco com meus pacientes que ali nos 6 meses já pode participar do churrasco, já vai ter um espeto de carne ali para ele, sem sal. Mas faz parte, né, gente? Sem sal, a criança pode sim comer a carne do churrasco, participar desse momento junto com a família, que vai ser bem legal. E sobre o feijão, que é uma dúvida bem comum, por favor, gente, com o grão desde o início, tá? Não é só o caldo do feijão, é com o grão bem esmagadinho, a mesma coisa a lentilha, tá? Pode ser ofertado para a criança. Tem uma situação da criança, do bebê, né? De não aceitar determinado alimento. Ou porque às vezes a mãe não gosta, não dá esse alimento. Ou porque o pai não gosta, não dá o alimento. E a criança fica sem experimentar. Sim. O ideal seria em que a gente comesse junto com a criança, né? Então, por exemplo, vou ofertar o espelhamento. uma maçã, eu como um pedaço da maçã, ofereço um pedaço da maçã. Ter esse jogo também é bem importante, né? Então eu peço para as famílias que sim, que tentem comer junto com a criança e mostre isso. E sobre o não gostar, né? Eu ofereço ali a maçã, vai fazer cara feia, vai cuspir, não vai querer, e aí eu pronto, já não gosta de maçã. Não é bem assim, tá? Pra gente dizer pra criança que a criança não gosta de um determinado tipo de alimento, a gente deve oferecer cerca de 8 a 10 vezes aquele alimento em momentos diferentes da vida e de maneiras diferentes. Então, por exemplo, eu quero apresentar a banana, tá? Então eu vou ali, pego a banana, amasso um pouquinho, ofereço. Fez mais cara feia, não gostou, não comeu, ok. Em outro momento, eu vou oferecer a banana como BLW, né? Como um pedaço de banana, que daí a criança vai pegar, vai conseguir levar na boca, vai explorar, vai amassar com os dedinhos, vai conhecer a textura. Pode ser que ela também não coma e tá tudo bem. Em algum outro momento, eu posso amassar a banana e colocar um pouquinho de canela, por exemplo, para modificar o gosto, ver se ela gosta. Em outro momento, eu posso colocar um pouquinho no micro-ondas para que ela mais quentinha, fica mais docinha, quem sabe a criança goste. Passe um pouquinho numa frigideira, dê uma tostadinha. Então, é isso, gente. Vocês irem se reinventando também e mostrando para a criança várias maneiras de comer aquele determinado alimento. Realmente, se depois de vários dias tentando de várias maneiras, a criança não gostar, ok, a gente respeita aquela preferência, né, daquela criança. E outra coisa que eu sempre falo, não adianta tu embestar num alimento de tipo, agora todo dia eu vou ofertar banana até comer banana. Não é assim que funciona, né? Em algum momento come a banana, não gostou, espera 2, 3 dias, oferece de novo, de outra maneira, tudo com calma. A introdução alimentar a gente diz que vai dos 6 meses até os 2 anos, então a gente não tem pressa. Tá? E o aleitamento materno, a gente orienta que sim, que permaneça até os 2 anos de vida. A gente considera um desmame precoce antes dos 2 anos, mas vai de cada família, em consenso com a criança. 2 anos. Aí, a partir dos 2 anos... Dos 2 anos não é mais considerado precoce, tá? Mas, assim, na prática tem vezes que realmente a família está cansada, quer desmamar antes, a criança está comendo bem, tudo é muito individualizado na consulta, né? E também pelo hábito alimentar também da criança,
que se tiver já bem, não há necessidade. Não há necessidade. Outra coisa, uma criança maior de 1 ano que está comendo bem, está comendo todos os grupos alimentares, a gente tem aquela segurança de que ela está consumindo todos os micro e macronutrientes necessários, ela pode sim consumir o leite de vaca a partir de 1 ano. Agora, aquela criança que não tem uma alimentação bem estabelecida, a Sociedade Brasileira de Pediatria orienta daí que seja ofertado fórmula nesses casos, pois a gente garante uma melhor estrutura do alimento. Leite integral? Leite integral, tá? Até os 2 anos. A gente não usa leite desnatado em menor que 2 anos, porque a gente precisa dessa gordura para a criança crescer bem. Muito bem, gostei. Só com isso aí já tem um monte de ingrediente. Mas tem um que até muitas comadres e vovós dizem assim, não vai dar mel para esse guri. Mel. Então, o mel, a gente pede que não seja ofertado o mel antes de 1 ano de vida, pelo risco de botulismo, tá? Então, a partir de 1 ano, sim, até para fazer receitas ajuda bastante, né? E o açúcar, né, o açúcar refinado ou doces, guloseimas, só a partir de 2 anos e que também não seja uma rotina para aquela criança, né? Seja em momentos bem especiais mesmo. Soubemos que o número de crianças obesas está aumentando cada vez mais, não só no Brasil, como também no mundo inteiro. Sim. Acredito que isso seja pela situação da família em estar ofertando e também colocando a situação errada. Sim. Né? Então, o consumo precoce, né, que é antes dos 2 anos, de produtos industrializados, de coisas doces, açúcar, guloseimas, tem sim uma relação com maior chance de obesidade no futuro. Além disso, a gente na correria acaba consumindo muito mais fast food e acabamos introduzindo isso precocemente na vida da criança também. E outra coisa, assim, que a gente precisa respeitar os sinais de saciedade da criança. A gente acha que a criança pequena não sabe se está com fome, não sabe se já passou a fome, mas eles sabem. Então, se a gente está ofertando ali o alimento e começa a serrar o lábio, virar o rostinho, empurra prato, empurra a nossa mão, aquela criança não está mais com fome ou não está com fome naquele horário. Então, eu sempre digo para os meus pacientes, 9 horas da manhã vai ofertar uma frutinha e a criança mostrou que não quer, ok, não insista, a gente não precisa dessa insistência, porque vai continuar sendo amamentada, enfim. Ali pelas 9 horas não quis, guarda, daqui a uma meia hora, 1 hora, oferece de novo, quem sabe ali ela já vai estar com fome. Então, tá ali almoçando, comeu mais ou menos a metade do que foi servido e já não quer mais, ok, não tem problema. Não precisamos ficar forçando ela a comer, porque isso pode trazer também questão de compulsão alimentar e questão de maior chance de obesidade, né, na vida adulta. Sim. Bom, carne, quanto mais colocar os tipos de carnes para ela, melhor. Melhor. Peixe, frango, carne bovina, né, entre outros, melhor. Proteína, né? Proteína. O ovo é uma proteína que a gente pode utilizar. E antigamente se primeiro a clara, depois a gema. Hoje, gente, é o ovo inteiro, tá? Um ovo bem cozidinho, não podemos utilizar gema mole pelo risco de salmonela, tá? Então, um ovo bem cozidinho, já completo, com a clara e a gema, pode ser ofertado para a criança no lugar de uma carne, por exemplo, no almoço ou até mesmo no café da manhã. Ovo mexido também dá para fazer, sempre bem mexidinho, tá? Meio que passando do ponto pra gente garantir que tá tudo bem cozido. Sem sal. Sem sal. Mas assim, gente, sem sal, mas a gente pode temperar de inúmeras maneiras, tá? A gente pode usar qualquer tempero natural fresco, como uma salsinha, uma cebolinha, um alecrim, um manjericão. Como também aqueles temperos mais desidratados, uma páprica, um curry, um açafrão, orégano, enfim, é uma infinidade de sabores que tu pode colocar. Pode usar sim pimenta, alho, cebola, pimentão. O que eu costumo orientar? Vai cozinhar, não precisa fazer uma panelinha especial só para criança, é mais trabalho, a gente está na vida corrida. Então, vou fazer, por exemplo, uma carne com molho. Faz panelão para a família inteira, tempera com tudo que você costuma temperar, menos o sal. Quando está finalizando, tira a parte que a criança vai comer e aí tu coloca o sal para a restante da família e a criança come com todos os outros temperos, menos o sal. Legumes, verduras, brócolis.
todos os legumes, todas as verduras, todas as frutas. A única restrição que a gente tem é do uso de carambola para crianças com um problema renal, uma insuficiência renal, por exemplo. Mas são poucas crianças que têm isso, então, via de regra, todas as frutas podem ser consumidas. Inclusive limão, abacate, laranja, essas frutas mais cítricas. Vai fazer mais careta, mas pode ofertar sim. Olha, gente, eu adorei essa dieta, porque tem só coisas naturais, só coisas boas, sem introdução de outros temperos que tem condimento e coisa, que isso aí não é legal para a saúde. A gente tem que pensar que tudo que a gente vai ofertar tem que gerar um nutriente para aquela criança, porque ela está em crescimento. Então, quando eu vou ofertar uma bolachinha água e sal, que nutriente que eu estou ofertando? É muito melhor ofertar uma fruta. O tempo, gente, de vocês abrirem um pacote de bolacha, água e sal e o tempo de vocês descascarem uma banana é praticamente o mesmo. Os dois dá para tu transportar numa mochila, numa bolsa, tranquilamente. Então, eu acho que ter essa consciência de que o que ele vai comer vai ajudar no crescimento dele. Então, a gente precisa estar sempre alerta para isso. Vamos falar da lactose? Sim, leite, tá? Integral, comum, não precisa ser sem lactose. A intolerância à lactose é bem rara nas crianças com menos de 3 anos, tá? E outra coisa, né? Tem crianças que têm alergia à proteína do leite de vaca. Dali a gente vai ter que cuidar melhor os alimentos e os preparos que ela vai fazer. Mas em via de regra geral, pode ser usado o leite de caixinha comum que a gente encontra no mercado. Sim. Tem pessoas que colocam no suco, né, o gelo. Pode. Pode? Pode, gelo pode. De preferência feito com água filtrada ou água mineral. Sim, tá? Exatamente. Existem, vamos dizer assim, cardápios e formas como fazer essa orientação para os pais, né? Sim. Se entrega isso no consultório? Eu entrego no consultório, tanto. Na verdade, eu mostro vários tipos de como montar pratos, várias ideias, explico como que é o cardápio conforme cada idade, explico como que é a textura conforme cada idade, porque vai realmente mudando, né? A gente não pode deixar sempre muito amassadinho. A criança ela precisa ir evoluindo nessa questão da textura também, para não trazer nenhum problema para ela no futuro, né? Senão vai ser uma criança que vai chegar ali com um ano e meio e só come tudo bem esmagadinho. Não é essa a ideia. Que ela vai evoluindo e que quando chegue com 1 ano, mais ou menos, ela coma a textura da família. Que bacana, né? Passou rápido, hein? Passou rápido. Mas, como de costume, eu sempre peço para o convidado deixar uma mensagem final para esse público. Eu sei que vocês estão loucos para começar a introdução alimentar, que é uma fase muito legal, muito gostosa. Mas, primeiro vocês, por favor, vão no pediatra, vejam se o filho de vocês está pronto. Por que a gente espera até os 6 meses? A gente espera por uma maturidade motora da criança. Se você parar para comparar uma criança de 3, 4 meses, em que recém está firmando aqui o pescocinho, é bem diferente de uma criança de 6 meses que já está sentando praticamente sozinha, já está levando objetos na boca, tem interesse pela comida. Então, são crianças completamente diferentes. Então, eu sei que vocês estão ansiosos para começar a introdução alimentar, mas a gente precisa ter certeza de que aquela criança está pronta. Além disso, aos 6 meses a gente sabe que já tem uma maior maturidade das enzimas digestivas, do trato gastrointestinal, uma maturidade renal melhor também para lidar com tudo isso que ela vai estar recebendo. Então a gente precisa ter calma e ter segurança, ter certeza de que aquela criança está pronta para isso. Então passem no pediatra de vocês, questionem sobre esses sinais de prontidão, vejam se a criança tem realmente para a gente realmente começar a introdução alimentar. E outra coisa, não criem expectativas. Provavelmente vai ter muito mais sujeira, muito mais bagunça e muito mais careta do que efetivamente comer. E tá tudo bem, tá? É só para nesse espaço aqui, é só para ela conhecer mesmo os alimentos. Maravilha. Doutora Evelyn, vamos criar uma brincadeira aqui com o público? Vamos? Olha só. Vocês podem mandar lá para o Instagram do Fala Doctor, certo? Pelo direct, uma foto da primeira picanha, ou da primeira maminha, tá? Aquele lambuzo. A primeira foto do feijão, que fica todo lambuzado, cabelo, tudo, babeiro. Então assim, ó, mandem que nós vamos replicar para todos. É uma brincadeira e acho que é muito bacana. Eu tenho, né, o casal, o Diogo e a Clara,
E de vez em quando eu vou lá nos arquivos, aí tá lá o Diogo, claro, com a sua primeira picanha, com o seu primeiro banho de feijão, né? Legal. Mas eu quero te agradecer. Ai, foi um prazer. Por estar aqui. E vamos contar para eles do Cast Doctor? Vamos! Gente, olha só, vai ser muito bacana. Nós faremos um Cast Doctor com pediatra, odontopediatra e uma fisioterapeuta. Aguardem, vai ser muito bacana. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigada pelo convite. Uma vez convidada, sempre convidada. E a você, a participação de vocês, a audiência, é o que nós estamos fazendo aqui para que leve cada vez mais informações de saúde, bem-estar e qualidade de vida. Aquele abraço.